que o Dunk de O Cavaleiro dos Sete Reinos é um cavaleiro de verdade? E afinal, o que significa ser um cavaleiro de verdade? Oiê, tudo bom? Eu sou a Mikan, Mika com 3 N's no final, e hoje eu vou falar de O Cavaleiro dos Sete Reinos. Quer dizer, na verdade eu vou falar dos Cavaleiros dos Sete Reinos, porque o vídeo de hoje é sobre os cavaleiros, o que é ser um cavaleiro. Nesse começo de temporada, a gente viu que o Dunk queria se inscrever em um torneio para conquistar a glória como o cavaleiro Sir Duncan o Alto. Mas isso não é automático, né? Para ele ter a chance de tentar se provar, primeiro ele precisa provar que é um cavaleiro, que ele foi nomeado cavaleiro por alguém. Mesmo que ele conseguisse provar, ele ainda seria um cavaleiro andante, e por conta disso seria considerado inferior por vários outros personagens, como o Stephen Fossoway ou o Maekar Targaryen. Por que isso acontece? O que é um cavaleiro andante? E o que é um cavaleiro com terras? Algo que também é mencionado no primeiro episódio. Como alguém se torna cavaleiro e quais são as principais tradições relacionadas a isso? Hoje, no Globo Repórter, ou melhor, no canal da Mikan, vamos falar disso. E também vamos abordar essa discussão que surgiu no começo da temporada. Afinal, será que o Dunk foi mesmo nomeado cavaleiro pelo Sir Arlan de Centaur, ou ele tá inventando aí uma história só para poder participar do torneio? E será que isso faz alguma diferença no fim das contas? O que será que é ser um cavaleiro de verdade em Westeros? Esse aqui é o primeiro vídeo aprofundado sobre o Cavaleiro dos Sete Reinos aqui no canal. Pra quem não sabe, eu tô fazendo uma cobertura semanal da série, então toda segunda-feira à noite tem um vídeo de análise do episódio que saiu naquela semana, e às quintas-feiras tem os vídeos aprofundados que discutem algum tema aí importante pra série. Esse vídeo aprofundado aqui vai abordar os acontecimentos dos 2 primeiros episódios da temporada. Se você ainda não tiver visto e quiser saber sobre o que é a série, tem o meu vídeo que é o guia de O Cavaleiro dos Sete Reinos, que não tem nenhum spoiler e você pode ver tranquilo. Vou deixar tudo linkado aqui na descrição, inclusive a playlist com todos os vídeos. Nesse começo de O Cavaleiro dos Sete Reinos, ficou claro que os objetivos dos cavaleiros em Westeros não são sempre iguais. Alguns querem participar do torneio pela glória, pra ver os parças ou pra se divertir, mas o Dunk, como um cavaleiro andante, vê esse evento como uma oportunidade única. Oportunidade não só de ganhar o torneio e os prêmios, como também, quem sabe, de ganhar algo a mais, como chamar a atenção de uma família nobre. Assim, talvez eles convidem o Dunk pra trabalhar no seu castelo. Nem todo mundo entra numa jornada esperando ganhar algo a mais, mas o Dunk entrou. E quem entrar no site da Insider até dia 31 de janeiro também, porque a Insider, que é parceira aqui do canal, tá com várias ações de compre e ganhe ativas no site. Ou seja, você compra um produto e leva outro de brinde. E são combos pensados para uso real, no dia a dia. Um que faz muito sentido pra mim e eu quero pegar é o compre a maxi saia e ganhe um perfect top, porque são 2 peças confortáveis e versáteis que funcionam juntas. Eu já tenho a maxi saia, mas eu quero pegar outra cor e também experimentar o perfect top. E no site também tem vários outros combos, tipo compre tech t-shirt e ganhe cueca performance, por exemplo. Aí normalmente nessa parte do vídeo eu te diria para usar o meu cupom MIKAN lá no site da Insider, mas dessa vez essas promoções não são cumulativas com o cupom, porque dependendo do valor da peça que vem de brinde, o desconto real passa fácil de 20%, então vale a pena mesmo sem aplicar o meu cupom dessa vez. Mas se você usar o meu link, a Insider vai saber que você veio aqui do canal e isso ajuda muito, então eu vou deixar o link aqui na descrição. Lembrando que é só até 31 de janeiro, tá? Muito obrigada, Insider, por patrocinar esse vídeo. E agora bora falar mais de cavaleiros. Primeiro, o mais básico de tudo, né? O que é um cavaleiro? Essa é uma pergunta que a gente vai responder superficialmente agora, porque tem umas questões filosóficas, umas questões éticas aí, né? Pra que serve um cavaleiro de verdade? O que representa um cavaleiro? Mas vamos começar na definição basicona mesmo. Em Westeros, cavaleiro, de forma geral, é um título militar associado à fé dos Sete, que é a religião mais seguida em boa parte do continente. Um cavaleiro, falando de uma forma bem generalizada aqui, tá entre o povo comum e a nobreza. Alguns cavaleiros podem, inclusive, vir da nobreza, mas tem vários que eram meros plebeus antes de receber o título. Isso é algo bacana de reforçar. Tem várias coisas que envolvem ser um cavaleiro e
tem vários tipos de cavaleiro, mas em geral a gente tá falando de um título que é dado a alguém. Não é que nem ser um lorde, um senhor de castelo, por exemplo, que é algo hereditário. Você pode sim ter senhores que também são cavaleiros, mas eles não nasceram cavaleiros. E por que esse título é dado? Pode ser por vários motivos, inclusive politicagem mesmo. Mas de forma geral, e vocês vão ver que nesse vídeo eu vou falar muito, de forma geral, normalmente, não sei o quê, porque varia muito, tá, gente? Então eu tô generalizando um pouco pra explicar e aí depois a gente pode entrar em algumas particularidades. Então, de forma geral, esse título pode ser dado, por exemplo, pra condecorar alguém que fez algo notável. Muitas vezes algo relacionado à vida militar, como, por exemplo, ter um desempenho bom numa guerra, salvar a vida de alguém, ou também outras demonstrações aí de força, de você ser um bom guerreiro, tipo você vencer no torneio, ter um baita desempenho que mereceu destaque, esse tipo de coisa. Eu não vou entrar em muitos detalhes de inspirações da vida real, porque esse vídeo já vai ficar grande e aí ele ficaria maior ainda, mas eu só queria apontar que, como muitos de vocês sabem, cavaleiro é um título que existiu e existe de diversas formas em várias culturas. Acho que um exemplo bastante famoso é o conceito de cavaleiro que existe até hoje no Reino Unido, né? O Elton John é Sir Elton John, por exemplo, assim como o Sir Ian McKellen. Ambos foram condecorados porque são considerados aí cidadãos de destaque, que contribuíram muito, eu não sei exatamente os critérios, mas eles são considerados Sirs. E óbvio que existe uma diferença para Westeros, não tô falando que é a mesma coisa, mas é só para dar um exemplo mesmo. Falando nisso, esse título aí também existe em Westeros, né, o Sir, só que na obra do George R. R. Martin é um pouquinho diferente. A grafia muda um pouco, né? No original em inglês, eles costumam usar Sir com E, fica parecendo o verbo ser em português, né? Mas eles pronunciam como Sir. Aí na tradução de todas as obras desse universo pro português, eles não usam essa expressão com E, mas sim com O, fica Sor. Eu não sei exatamente o motivo para essa troca, se é para não parecer com o verbo ser, mas de qualquer forma em português costuma ficar como Sor. Isso sempre rolou nas traduções dos livros e, se eu não me engano, rolava nas traduções das séries também. Porém, eu notei que no Cavaleiro dos Sete Reinos eles têm usado Sir como se fosse a grafia do inglês mesmo, sabe? S-I-R, que é uma escolha um pouco estranha na minha opinião, né? Porque o George R. R. Martin faz de um jeito que fica diferente do Sir que a gente costuma ver nesse uso do dia a dia, quando fala do Reino Unido e tudo mais. Então fica um pouco diferente já. E em português a gente mudou pra uma outra coisa. Sei lá, eu acho um pouco estranho e eu queria entender o motivo por trás dessa mudança, mas esse não é o tema do vídeo, né? O que é pertinente pra gente aqui é que eles costumam usar um título aí antes do nome do cavaleiro. Então colocam o Sir ou Sor na frente e aí depois vem o nome do cavaleiro. Então Sir Duncan o Alto, Sir Jaime Lannister, Sir Criston Cole, esse tipo de coisa. Mas apesar de todos os cavaleiros poderem usar esse título de Sor, nem todos têm o mesmo prestígio. Tem alguns cavaleiros que são lords, senhores de terra, líderes de grandes famílias, como é o caso do Sir Lionel Baratheon. E tem os cavaleiros que são considerados meio ralé, né? Os cavaleiros andantes e tudo mais, como é o caso do Sir Arlan de Saint Arbor, que era o mestre do Dunk. Então deixa eu aproveitar e explicar quais são esses tipos principais de cavaleiros, por que um é tão diferente do outro assim, né? Começando pelo mais básico, o que é um cavaleiro andante? É o cavaleiro mais basicão de todos em Westeros, porque eles são considerados mais próximos de servos, de trabalhadores comuns, do que de cavaleiros nobres. Normalmente eles não têm berço, eles vêm do povo comum. A única diferença é que eles subiram um degrauzinho bem pequeno ali na pirâmide social. Em inglês, o cavaleiro andante é chamado de Head Knight, que se a gente for traduzir diretamente, ficaria como se fosse o cavaleiro das sebes. Eles são chamados assim, de acordo com o próprio George R. R. Martin, porque eles dormem nas sebes com frequência, ou seja, eles dormem no mato, como a gente viu o Dunk e o Sir Arlan fazendo. Eles não têm terras próprias e nenhum senhor fixo para servir. Então eles passam a vida indo de lugar em lugar, de fortaleza em fortaleza, procurando serviço, procurando algum senhor a quem eles possam jurar lealdade. E quando eles conseguem, normalmente é algo temporário, eles ficam até que esses senhores dispensem quando eles não precisam mais do serviço deles. Então eu falo que o cavaleiro andante é o profissional autônomo PJ, sabe? Que vai procurando trabalho de lugar em lugar. Aqui acho que cabe a pergunta, qual a diferença entre um cavaleiro andante e um mercenário, por exemplo? Porque tem muitos exemplos de mercenários nesse universo. Claro que tem toda a parte ética, mas na prática, os dois são guerreiros procurando trabalho temporário. Um deles é cavaleiro e o outro não necessariamente é, porque também tem isso, né? Um mercenário também pode ser cavaleiro. Existem alguns cavaleiros que trabalham como mercenários, mas eu diria que o mercenário tem uma relação bem mais transacional, enquanto o cavaleiro andante pode sim ter um componente transacional bem forte, mas tem vários outros componentes envolvidos também. Como eu falei, nesse vídeo tem muitas definições
explicações que são mais nebulosas, então comentem aí o que vocês acham também. Mas fato é que os Cavaleiros Andantes têm uma reputação meio duvidosa. Por que isso acontece, né? Eu acredito que em parte tenha elitismo envolvido nisso, porque os Cavaleiros Andantes são vistos como inferiores pela galera que vem da nobreza, esses cavaleiros mais chiques e tudo mais, né? É só ver como o Sir Stephen Fossoway tenta humilhar o Dunk ali no primeiro episódio. Mas também tem um outro componente, que aí não vem só da nobreza. É que é relativamente comum em Westeros que alguns Cavaleiros Andantes recorram ao banditismo para sobreviver. Então eles podem atacar e extorquir pessoas na estrada, esse tipo de coisa. E aí se você encontra um Cavaleiro Andante na estrada, você não sabe se ele vai ser um cavaleiro de boa, se vai ser honrado, ou se ele vai te assaltar. Tem uma frase num capítulo da Brienne nos livros que eu acho bem legal, que ela fala que um Cavaleiro Andante e um Cavaleiro Bandido são dois lados da mesma espada, porque realmente isso rola bastante. Mas vamos supor que o Cavaleiro Andante tenha tido um final feliz. Ele pode acabar sendo acolhido por um senhor feudal e trabalhando para ele por muitos anos, ou até pela vida toda. Nesse caso, os livros costumam chamar esse cavaleiro de Cavaleiro Doméstico, ou Household Knight, que é um cavaleiro que também não tem terras, mas tá ali, faz parte do corpo de serviço desse senhor, então ele tá sempre lá. Se eu não me engano, também dá pra chamar de Cavaleiro Doméstico alguns casos de pessoas que até que vêm da nobreza, mas são, por exemplo, segundos filhos, então eles ainda não têm herança, sabe? E se ele for cavaleiro, ele pode prestar serviço a outras famílias, ou até mesmo a própria família, só que ele fica como um cavaleiro que serve aquela casa e não necessariamente como um senhor e tudo mais. Mas eu posso estar falando besteira aqui, tá, pessoal? Eu sei que existem esses casos de cavaleiros que vão servir outras casas ou que ficam lá como cavaleiros, mas eu não sei se chamam de cavaleiro doméstico nesse caso também. É mais essa a minha dúvida. Me corrijam aí se eu estiver errada. Mas até agora a gente tá falando de cavaleiros que não têm terras próprias, né? Eles têm que trabalhar nas terras de outras pessoas. E quando o cavaleiro tem terras, ele é proprietário de terras. Quando o Dunk foi se inscrever no torneio, o Plummer, que é o mestre dos jogos, chegou a mencionar um exemplo disso, né? Ele falou que o Sr. Ashford se considera importante, que ia ter príncipes no torneio, então que eles não podiam deixar qualquer landed knight, qualquer cavaleiro com terras, participar dos jogos. Essa expressão, cavaleiro com terras ou landed knight, é realmente o que ela diz, é o cavaleiro que tem terras. Normalmente, o título de cavaleiro não vem acompanhado de propriedade. Você recebe o título de cavaleiro, mas você não ganha um território ali pra chamar de seu. Mas, às vezes, em alguns casos, ganha sim. Um exemplo que eu acho bem legal de trazer nesse momento é o Sir Davos Seaworth, de Game of Thrones, que foi um herói tão da hora ali pro Stannis que ele decidiu não só nomeá-lo cavaleiro, como também dar terras para ele construir aí uma fortaleza e tudo mais. Nesse caso, em que o cavaleiro passa a ser também um proprietário de terras, ele acaba se tornando uma parte da nobreza, porque nesse sistema do George R. R. Martin, inspirado no feudalismo europeu, a nobreza é quem costuma ter terras. Os cavaleiros com terras ainda são a ralé da nobreza, mas são nobreza, e podem passar essa propriedade para os herdeiros deles, que é uma coisa que você não pode fazer com o título de cavaleiro, por exemplo. Você poderia até nomear o seu filho como cavaleiro, mas ele não nasce cavaleiro, né? Não é um título que ele herda, assim, tão automaticamente. Mas as terras e o nome de família costumam ser herdados. Um exemplo bacana é o da casa Clegane, do Cão e do Montanha de Goth, que é uma família nobre menor que surgiu a partir de um cavaleiro com terras. No caso, esse cavaleiro era o avô desses personagens que aparecem em Goth. Ele era um simples mestre dos canis ali da família Lannister, e ele acabou salvando a vida do Titus Lannister. Por causa disso, ele foi nomeado cavaleiro e recebeu essas terras como recompensa. E hoje em dia essa propriedade tá com o Sir Gregor Clegane, que é neto do cara. Os cavaleiros com terras são relativamente parecidos com os senhores feudais bem pequenininhos, assim, os que não têm muitos vassalos nem nada do tipo. Porque os cavaleiros com terras podem ter fortalezas e castelos, eles podem ter seus próprios camponeses ali, e não é porque eles estão bem lá embaixo na pirâmide social de Westeros que eles não podem ser ricos e ter muita terra. Não é muita quantidade de terra que vai determinar a sua posição social, necessariamente. Então, alguns desses cavaleiros com terras podem até ser mais ricos, ter mais terras e mais extensas do que algumas famílias nobres tradicionais que são realmente senhores feudais, só que podem ter territórios muito menores ou coisa do tipo. A maior diferença mesmo, além do status e do prestígio, é que esses cavaleiros, apesar de terem seu próprio território ali, não são considerados senhores propriamente
ereditos. Então tem algumas coisas que eles não podem decidir sozinhos porque não é da jurisdição deles. Eles têm que procurar o senhor feudal ali responsável para cuidar. Por exemplo, se tiver algum crime na região deles, eles não podem aplicar a pena. Eles têm que ir lá e consultar o senhor de verdade, vamos dizer assim, porque eles não têm esse tipo de autoridade ali. Mas é uma diferença relativamente pequena, tá? É só pra mostrar que tem uma diferença. Assim como eu falei que o Cavaleiro Andante subiu um mini degrau na pirâmide social, o Cavaleiro com Terras deu um passinho ali pra dentro da nobreza, mas ele ainda não é um nobre, sabe? Ele pode até ser considerado oficialmente ali de uma casa nobre, mas vê se ele vai conseguir casar com a filha de algum senhor importante, por exemplo. Não vai, porque ele não tem esse tipo de status, ele é considerado bem ralé dentro da nobreza. Mas é um primeiro passo ali, né? O próprio Davos, depois, se eu não me engano, o Stannis transforma ele em senhor, e ele deixa de ser só um cavaleiro com terras. Mas enfim, falei demais dessa parte já, vamos pro próximo. Além desses tipos de cavaleiros que eu falei, tem outras situações mais específicas, né? Tem juramentos e ordens específicas. Por exemplo, a Guarda Real, que pela regra é formada apenas por cavaleiros, e eles fazem juramentos que não necessariamente outros cavaleiros fazem. Por exemplo, eles não podem ter filhos, e eles ficam ali naquela ordem, né, na Guarda Real até o fim da vida deles, esse tipo de coisa. Aqui eu também quis colocar as espadas juramentadas ou escudos juramentados, que são quem presta juramento de servir e proteger alguém. Eu coloquei mais porque é o título da segunda história que tem aqui no livro, que inspirou a série, porque o primeiro é o Cavaleiro Andante e aí depois tem a espada juramentada, né? Mas você não precisa ser cavaleiro pra ser uma espada juramentada, tá? Essa expressão não é algo muito formal, é usado mais pra descrever um tipo de situação, um vínculo que existe aí bastante em Westeros, que é basicamente um guerreiro fazer um juramento de que ele vai proteger aquela pessoa, aquela família, aquela casa, enfim. Pode ser um combinado, tipo um cavaleiro andante servir um senhor por determinado período. Aí ele vai jurar a sua espada, vai jurar a sua lealdade durante aquele período. É isso que o Dunk tá procurando, por exemplo. Ele quer chamar a atenção aí de alguma família nobre para que ele seja convidado a trabalhar com eles, a jurar a sua espada. Mas também pode ser uma coisa que é menos vínculo empregatício e mais eu vou te proteger porque eu quero te proteger, ou então porque eu preciso te proteger, como seria um caso do Sir Jorah Mormont com a Daenerys, por exemplo. E como eu falei, né, não precisa ser um cavaleiro real oficial para ser a espada juramentada, o escudo juramentado de alguém. Pode ser qualquer guerreiro, e um exemplo é a Brienne com a Catelyn Stark e depois com a Sansa Stark em GOT. Tá, falei esse geralzão aí de tipos de cavaleiros em Westeros, mas como que vira um cavaleiro, né? Pra começar, eu já quero dizer que qualquer cavaleiro pode armar outro cavaleiro. Se ele considerar aquela pessoa digna, ele pode fazer isso a hora que ele quiser. A forma mais comum é essa, um cavaleiro vai lá e nomeia o outro. Mas tem uma pessoa que consegue ordenar qualquer um como cavaleiro sem nunca nem ter se tornado cavaleiro antes. Essa pessoa é o rei. Se ele quiser, ele tem autoridade para nomear qualquer um. Tem alguns reis que foram nomeados cavaleiros antes, mas alguns que não, e eles podem fazer mesmo assim. Mas seja esse guerreiro nomeado por outro cavaleiro ou pelo rei, normalmente tem uma cerimônia para se tornar um cavaleiro. E daqui a pouco a gente fala mais dela, mas primeiro, quem pode se tornar um cavaleiro em Westeros? A resposta curta é que qualquer homem pode ser nomeado cavaleiro. Sim, normalmente tem que ser homem. Mas assim, sendo homem, basicamente qualquer um pode se tornar um cavaleiro, independentemente do seu nascimento, das suas origens, do seu dinheiro. A gente viu no episódio 2 que o Sr. Donald Valdocaso veio de uma família de pescadores. Pescadores riquíssimos, mas ainda assim pescadores. Ele não era da nobreza, não precisa ser da nobreza para se tornar cavaleiro. E existem cavaleiros que vieram de origens realmente humildes, como é o caso do Davos de GOT. Eu mencionei ele antes nos Cavaleiros com Terras, né, mas eu não falei da origem dele. O Davos veio ali da Baixada das Pulgas e ele era um contrabandista, ou seja, um criminoso. E mesmo assim ele foi nomeado cavaleiro pelo Stannis porque ele salvou Ponta Tempestade da fome. É claro que o caso do Davos é uma exceção e que é muito mais comum você ter cavaleiros que vêm de famílias nobres e ricas de Westeros. O que não quer dizer que qualquer membro de uma dessas famílias vá ser automaticamente transformado em cavaleiro. Normalmente existe uma pressão para não sair transformando qualquer um em cavaleiro meio à toa. Então um candidato precisa minimamente comprovar ali que ele tem as habilidades necessárias, que ele pode ser um bom cavaleiro. Mas é óbvio que é muito mais fácil você ser nomeado, você receber esse título, se você já tá numa família dessas. Porque você já cresceu naquele meio, né? Você foi treinado para isso a vida toda. E isso não é algo comum de acontecer com alguém do povo comum. Tem uma prática que acontece bastante entre essas famílias nobres, inclusive, que apesar de não ser um requisito para que a pessoa se torne cavaleiro, é bastante normal de ver acontecer. O que que eles fazem, né? Os meninos aí de famílias nobres costumam ser colocados desde criancinha para servir como pajens e depois como escudeiros. O pajem seria tipo um aprendiz / auxiliar bem jovem. Eles começam com
com 6 ou 7 anos de idade, sabe? Já o escudeiro tem mais responsabilidade, mais tarefas. É o que a gente vê na série o Dunk fazendo pro Sir Arlan e o Egg fazendo pro Dunk. Cuidar dos cavalos, limpar a armadura, ajudar a vestir a armadura. Quando tem alguma batalha, eles vão junto pra prestar auxílio. E nos torneios eles ficam ali do lado, com as lanças, com os equipamentos, pra dar esse apoio também na competição. A gente viu isso acontecer no episódio 2, por exemplo. E enquanto essas crianças da nobreza trabalham como pajens e escudeiros, elas também vão sendo treinadas para, quem sabe, um dia também se tornarem cavaleiros. Aqui acho que vale um parênteses que nem todo escudeiro trabalha para um cavaleiro especificamente, tá? Apesar de ser o mais comum, tem vários escudeiros que trabalham para pessoas que não têm o título de cavaleiro. Um exemplo que dá para citar é o Podrick Payne em Game of Thrones, que era o escudeiro do Tyrion, e o Tyrion nunca foi cavaleiro. E também é legal dizer que, por mais que exista essa ideia de que o escudeiro é como se fosse um trainee do cavaleiro, né? Não necessariamente todo escudeiro vai ser transformado em cavaleiro algum dia. Pode até ser que nunca vire. Tem exemplo de escudeiro com 40 anos de idade, George R. R. Martin até falou disso. Mas sim, tem vários que acabam se tornando cavaleiros quando chegam à idade adulta, ou até durante a adolescência em alguns casos. É o caso do Jaime Lannister, por exemplo, que começou a ser escudeiro com 11 anos de idade, mas com 15 já foi transformado em cavaleiro. É só um exemplo, tem muitos que acabam sendo ungidos mais velhos, mas é uma jornada bem comum entre os meninos da nobreza, isso de ser pajem, depois escudeiro e depois talvez cavaleiro. Não precisa ter sido escudeiro antes. Se o cavaleiro achar qualquer pessoa que ele encontrar digna de se tornar cavaleiro, ele pode transformar essa pessoa. Um exemplo disso é o Beric Dondarrion de Game of Thrones, que eles têm a Irmandade Sem Bandeiras ali, e na Irmandade Sem Bandeiras, pelo menos no livro, eles transformam em cavaleiro todo mundo que entra na Irmandade. Então tem um monte de cavaleiro lá das mais variadas origens. A Irmandade Sem Bandeiras costuma ser uma exceção em várias coisas ali, né? Eles são uma organização bem diferente nesse mundo de Game of Thrones. Até nessa questão da cavalaria, porque um dos elementos mais fortes associados aos cavaleiros é a fé do Sete. Normalmente, quando alguém é armado cavaleiro, tem uma cerimônia. E nos livros existem muitas variações de cerimônia, mas a maioria envolve a fé do Sete. Por exemplo, na noite anterior ao cavaleiro ser nomeado, é comum ele fazer uma vigília no septo. Ele fica ali a noite toda na frente da figura do guerreiro, que é um dos 7 deuses, deixa a espada ali na frente e tudo. Tem alguns casos em que fazem o cara caminhar descalço, desde lá do septo até o lugar em que ele vai ser nomeado cavaleiro, porque aí ele consegue provar a humildade dele. Uma coisa bastante mencionada também é o septão usar 7 óleos para ungir esse futuro cavaleiro antes dele prestar-lhe os votos dele. Aí na parte da ordenação mesmo, é comum que a pessoa que esteja dando esse título de cavaleiro recite ali o juramento que essa pessoa vai ter que cumprir. Então um trechinho, para dar uma ideia só, seria algo como: em nome do guerreiro, ordeno que sejas corajoso. Em nome do pai, eu te ordeno que sejas justo. Em nome da mãe, eu te ordeno que defendas os jovens e inocentes. Em nome da donzela, eu te ordeno que protejas todas as mulheres. E por aí vai, eles vão citando aí os 7 deuses e falando o que o cavaleiro tem que fazer em nome de cada um desses deuses. Mas vocês viram que, em geral, é um juramento de proteger os fracos e oprimidos, ser uma pessoa justa e tudo mais. Como fica quem não segue a fé dos 7? Não fica, basicamente. É por isso que existem algumas regiões de Westeros que têm menos cavaleiros do que as outras, por motivos religiosos. Por exemplo, no norte, ali na galera do Ned Stark, as tradições religiosas são diferentes. Muitas das famílias de lá seguem os deuses antigos, então eles simplesmente não têm essa tradição da cavalaria. Não quer dizer que não existam cavaleiros de famílias do norte. Tem o Sir Roderick Cassel, por exemplo, o Sir Jorah Mormont, mas em geral tem menos cavaleiros. Não quer dizer que eles sejam guerreiros piores, só que eles não pegam esse título específico. Nas Ilhas de Ferro também, que eles costumam seguir o deus afogado, também tem essa mesma questão. E tem o caso da Irmandade Sem Bandeiras, que eu citei aqui, que é bem curioso, porque o Sir Beric Dondarrion sai nomeando todo mundo aí como cavaleiro, mas a Irmandade também tem uma conexão muito forte com o deus vermelho, né, com o R'hllor, e acaba ficando uma coisa meio diferentona. Mas o rolê da Irmandade Sem Bandeiras é todo diferentão. Uma coisa que eu não mencionei sobre as cerimônias aí de cavaleiros é que, além do componente religioso, às vezes pode ter umas cerimônias meio diferentes mesmo. Tem cerimônias coletivas, tipo o que rola depois da Batalha do Água Negra, e acho que eles condecoram umas 600 pessoas como cavaleiro, então eles juntam uma galera ali. E também tem cerimônias que são muito mais simples. Tem cara que é nomeado cavaleiro quando tá à beira da morte ali no campo de batalha, porque querem dar essa última honraria pra pessoa. Tem cerimônias que não passam por esse negócio da vigília, não tem o septão, é só o juramento ali rapidinho e acabou. Mas assim, apesar disso não ser 100% obrigatório, é bastante comum que testemunhas estejam presentes quando alguém é armado cavaleiro, o que é muito relevante para a trama de O
Cavaleiro dos Sete Reinos. Porque o Dunk fala que a última coisa ali que o Sir Arlan fez antes de morrer foi transformá-lo em cavaleiro, mas que ele não teria nenhuma testemunha ocular disso, só o passarinho que estava ali na árvore. E aí fica essa dúvida, será que o Dunk foi nomeado cavaleiro ou ele tá inventando uma história? Toda a história do Dunk nesse começo da primeira temporada é com ele tentando provar que o Sir Arlan de Centaur existiu e que ele era escudeiro do Sir Arlan, pra aí tentar talvez convencer as pessoas de que o Sir Arlan teria nomeado ele como cavaleiro. Então ele tem que provar muitas coisas ali. E ele provavelmente nunca conseguiria comprovar 100% que ele foi armado cavaleiro naquele momento que ele diz, porque não tem uma testemunha além do passarinho. Só se por acaso alguém conseguisse acessar o que esse passarinho viu. E assim, por incrível que pareça, existe essa possibilidade, mas não é o caso aqui. Eu acho que não é o caso. Eu acho que a gente pode trabalhar com o pressuposto de que ele nunca vai conseguir provar essa parte. Mas aí, saindo do que ele consegue ou não fazer em relação aos personagens da história e em relação ao público, em relação a gente, porque tanto no livro quanto na série a gente tem acesso às memórias e a parte dos pensamentos do Dunk. E ele não mostra pra gente o momento em que ele teria sido armado cavaleiro. Ele nem chega a pensar diretamente sobre isso, não tem a memória específica ou o flashback específico no caso da série. Pelo contrário, os pensamentos do livro e os flashbacks da série contradizem essa ideia de que ele teria sido armado cavaleiro. Mais pra frente, e aí eu vou deixar o aviso pra vocês pularem se quiserem, eu vou abordar algumas coisas que acontecem depois no livro, sem especificar nenhum detalhe, nada, mas como é um mini spoiler, eu coloco esse aviso pra vocês pularem. E esses momentos que eu vou citar, na minha opinião, são argumentos matadores, praticamente garantindo que não, o Dunk não foi nomeado cavaleiro. Quando for a hora de mencionar eles, eu aviso caso vocês queiram pular. Só com esse comecinho da história, já dá pra gente cravar que o Dunk tá mentindo. Assim, o George R. R. Martin nunca afirma categoricamente, né? O que eu acho que só deixa as coisas mais legais. Mas eu acho que pende muito mais pra esse lado. Ó, alguns exemplos desse começo da história. No episódio 1, o Dunk fala que o Arlan queria transformá-lo em cavaleiro, e aí logo em seguida tem o flashback do Arlan ignorando essa pergunta e cuspindo pro lado, o que por si só não garante 100% que ele nunca nomearia o Dunk. Mas a questão é a soma dos fatores. Dá pra ver também que o Dunk fica extremamente nervoso quando o Plummer começa a falar sobre a punição que eles dariam pra quem mente sobre os votos. Esses momentos são até que mais vagos, né? Só que mais cedo no episódio, quando ele enterra o Sir Arlan, fala de vender os cavalos e de entrar pra patrulha da cidade e tudo mais, nessa cena no livro ele também pensa uma coisa bem específica. Ele pensa assim: eu podia encontrar outro cavaleiro andante que precisasse de um escudeiro para cuidar dos animais e limpar sua cota de malha, pensou. Ou podia ir para alguma cidade, como Lannisport ou Porto Real, e me juntar à patrulha da cidade. Ou então, aí que ele olha para os pertences do Sir Arlan e começa a pensar em ir pro torneio. Mas olha isso, né? Ele pensa em encontrar um outro cavaleiro que esteja precisando de escudeiro. Se ele fosse um cavaleiro, ele nunca pensaria isso. Porque se você é cavaleiro, você não trabalha de escudeiro pra outra pessoa. Na minha opinião, só disso ter passado pela cabeça dele, a gente já tem comprovado que ele nunca foi nomeado. Mas aí depois de pensar isso e olhar os equipamentos lá do Sir Arlan, que ele pega a espada, que nem rola na série, e tem esse pensamento que corresponde à fala dele na série, né? Que ele fala, se ajusta tão bem ao meu punho quanto ao dele. E aí o pensamento dele continua, né? Então serve bem a espada e há um torneio no campo de Valfreixo. Ou seja, ele se encaixa bem nesse papel e, quem sabe, né, ele não possa cumprir esse papel no torneio, ele pode se tornar esse tal desse cavaleiro. Em nenhum momento ele pensa algo do tipo, o Sir Arlan me deixou essa espada, eu vou seguir com o legado dele, você esse guerreiro, não sei o quê. Pelo contrário, tanto no livro quanto na série, o Dunk fica explicando pro Sir Arlan por que ele não vai deixar a espada lá no túmulo. Ele fala que vai enferrujar e tudo mais. Se o Sir Arlan tivesse nomeado o Dunk antes de morrer, provavelmente ele deixaria a espada com o Dunk, porque essa coisa de, como meu último ato, continue minha jornada. Não, isso não aconteceu. E é por isso que o Dunk tem que pegar a espada. Nunca foi dada pra ele. E aqui vem um momento mini spoiler, que vocês podem pular se quiser, eu vou deixar aqui o tempo. Eu não vou dar nenhum grande spoiler, não vou descrever as situações, vou falar de forma vaga algumas coisas que acontecem mais pra frente na história. Vamos lá, tem um momento na primeira história que tá rolando uma situação tensa e um personagem fala pro Dunk nomeá-lo cavaleiro. Afinal, qualquer cavaleiro pode nomear outro, então ele fala, me transforma aqui rapidão. E o Dunk hesita em fazer isso. Ele diz que não deveria. Aí o personagem questiona se é porque o Dunk duvida da coragem dele. O Dunk, não é bem assim. Ele só tá meio hesitante mesmo. E aí, bem no meio dessa situação meio constrangedora, chamam o Dunk, ele tem que sair dali. E então outro cavaleiro acaba assumindo essa tarefa de nomear o personagem que tinha pedido. E no livro diz, Dunk os deixou ali, sentindo-se tão aliviado quanto culpado. Culpado por quê?
quê? Pode me dizer, Dunk? Também tem uma hora que o Dunk tá no meio de uma situação ali que ele pensa que vai decepcionar os outros, que ele deixou todo mundo na mão. E aí ele pensa assim: falhei com eles, não sou um campeão, não sou nem mesmo um cavaleiro andante, não sou coisa alguma. Claro que pode ser só uma síndrome do impostor, né? Mas tem um outro momento em que um personagem revela um segredo. E olha só o que o Dunk pensa sobre isso. Dunk olhou para ele, pensativo. Sabia como era desejar tanto algo a ponto de ser capaz de dizer uma mentira monstruosa só para chegar perto de tal desejo. Sabe, gente? Esse é o fim do spoiler, e esses são só alguns dos momentos que mostram que tem caroço nesse angu. Eu acho que o Dunk nunca foi armado cavaleiro pelo Sir Arlan. E você? Mas aí vem a outra pergunta. Será que isso importa? O que será que faz de alguém um cavaleiro de verdade? Essa é uma das principais discussões de O Cavaleiro dos Sete Reinos, e também é uma das principais discussões das Crônicas de Gelo e Fogo. Nas crônicas, toda hora tem uma discussão envolvendo isso. Muitas vezes, os cavaleiros reais oficiais são pessoas monstruosas, enquanto os ideais da cavalaria, o que seria o tal do cavaleiro de verdade, o cavaleiro verdadeiro, esses elementos acabam aparecendo muito mais em pessoas que nunca foram oficialmente transformadas em cavaleiro, ou que nem poderiam pelas leis de Westeros. Exemplos negativos de cavaleiros oficiais, tem muitos, né? Mas vou citar aqui o Sir Meryn Trant, que é da guarda real, ou seja, era pra ele ser top do top do top dos cavaleiros, mas ele não tem pudor nenhum em eliminar ou agredir até mesmo crianças como a Sansa. Já um outro que eu mencionei nesse vídeo, né, Sir Gregor Clegane, o Montanha, é uma das pessoas mais asquerosas de toda Westeros. E esse é um contraponto bacana, né? O irmão mais novo do Montanha é o Sandor Clegane, o Cão. E o Cão nunca foi nomeado cavaleiro. Assim, não é como se o Cão fosse o poço da virtude de Westeros, tá? Ele, na verdade, acaba sendo uma pessoa que não cumpre à risca várias das coisas que um cavaleiro de verdade cumpriria e tal, mas não é muito esse o ponto. É que o Cão, sempre que pode, aponta a hipocrisia em torno do conceito de cavaleiro. Porque como que o Montanha, que é um sádico que desfigurou o próprio irmão e fez coisa muito pior, inclusive, foi ungido cavaleiro pelo próprio Rhaegar Targaryen? O Cão odeia tanto a instituição cavaleiro que ele até fica bravo se chamam ele de Sor por engano. Ele prefere ser chamado de cachorro do que de cavaleiro. Tem muitas conversas boas do Cão com a Sansa discutindo justamente isso. A Sansa fala muito da coisa do cavaleiro verdadeiro, né, do True Knight, que nas histórias que ela lê dos heróis e tudo, são aqueles que vão proteger a donzela, vão lutar contra a injustiça, vão sempre estar do lado dos fracos e oprimidos. E os diálogos do Cão e da Sansa acabam abordando muito isso. Também tem todas as interações da Sansa com o Sordontus Hollard, que era um cavaleiro que acabou perdendo esse título e foi transformado em bobo da corte pelo Joffrey. E aí as interações dos dois acabam fazendo muita referência à lenda do Florian o Bobo, que é um personagem de Westeros que era um cavaleiro e um bobo da corte ao mesmo tempo. Essa lenda é mencionada na peça de teatro que tem no episódio 2 ali de Dunk e Egg, e no vídeo de análise desse episódio eu falei mais sobre ela se você quiser saber. Mas a lenda do Florian exemplifica essa ideia de que um herói, um cavaleiro verdadeiro, pode vir de lugares meio inesperados. Uma coisa que o George R. R. Martin ama fazer nos livros é subverter essa ideia do cavaleiro da armadura brilhante. E ele faz isso em várias camadas, né? O próprio Jaime Lannister tem essa imagem do cavaleiro impecável, e aí faz coisas horríveis, tem uma fama horrível nos bastidores, mas ele também tem mais e mais camadas que vão questionando toda essa coisa dos votos, da honra, das promessas que são feitas e do que é realmente ser um cavaleiro, ser uma pessoa honrada, ser alguém da guarda real. Ele acaba discutindo tudo isso e o próprio conceito do que é você ser um cavaleiro de verdade. Mas tem uma personagem que inclusive convive bastante com o Jaime e que mostra pra gente que numa história do George R. R. Martin é bastante provável que um cavaleiro verdadeiro em espírito, que segue os ideais de cavaleiro, não necessariamente vai ser alguém que foi nomeado como tal. Eu tô falando da Brienne, né, gente? Ela é uma pessoa que vive pelos ideais da cavalaria, mas que pelas leis atuais de Westeros não poderia ser nomeada como um cavaleiro, porque ela é mulher. Mesmo assim, você lê os capítulos da Brienne e eles são o puro suco da cavalaria. O tempo todo ela se dedica a cumprir as promessas que ela fez, a salvar as pessoas que ela prometeu salvar. Quando ela ouve de um cavaleiro que acabou desistindo de um confronto, a opinião dela é que, novo ou velho, um cavaleiro verdadeiro tem como juramento proteger aqueles que são mais fracos do que ele, ou morrer tentando.
E tem um momento clássico que, na minha opinião, é um dos momentos mais marcantes das Crônicas de Gelo e Fogo como um todo. É um momento que, pra mim, serve como argumento sempre que falam que é tudo super cínico, que o George R. R. Martin faz aquele mundo que é só grimdarkzeira e que não tem nada de redenção, nada de positivo. Pra mim, momentos como esse da Brienne mostram que tem sim uma camada de esperança ali. Mesmo que ela esteja rodeada por coisas terríveis, a esperança existe. Que momento é esse, né? É um momento que os fãs conhecem como sem chance e sem escolha. No chance and no choice. Em que a Brienne se mete a enfrentar praticamente sozinha um grupo de 7 homens pra tentar salvar as crianças que eles estão ameaçando. O que é sem chance e sem escolha? Ela sabe que ela não vai ganhar, mas ela tem que fazer isso. Ela não tem escolha a não ser proteger os fracos, mesmo que ela morra tentando. Se a Brienne não for um cavaleiro de verdade, ninguém mais é. E o Dunk tem algumas semelhanças com a Brienne como personagem. Inclusive tem todo um papo de que ele seria antepassado da Brienne, mas não é o assunto de hoje. Assim como a Brienne, o Dunk também tenta viver pelos ideais da cavalaria, protegendo os fracos e se preocupando com as pessoas ao redor dele. E aí, na minha opinião, levando em conta tudo isso, levando em conta o tipo de discussão que o George R. R. Martin traz nas histórias, faz muito mais sentido, tematicamente, que o Dunk não tenha sido nomeado cavaleiro, né? Não quer dizer que ele não possa ser nomeado no futuro, quem sabe? Mas aí como que vai ser revelada essa mentira, né? Ou será que nunca vai? Dava pra ficar aqui horas falando sobre isso e citar mais um monte de exemplos, mas eu tenho que encerrar esse vídeo em algum momento. Então eu vou pedir pra você citar exemplos de bons e maus cavaleiros de Westeros aqui nos comentários. E os que forem verdadeiros cavaleiros vão deixar o like nesse vídeo antes de sair, né? E a gente se vê de novo na segunda-feira na análise do episódio 3. Já se inscreve aqui no canal pra não perder. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!